Muito bem, gente. Uma excelente tarde para você. Obrigado pelo carinho de estar com a gente. A partir de agora começa o nosso programa Superação desta quinta-feira, dia 27 de junho de 2024. Como sempre, a psicóloga Elisângela Santa Rita batendo um papo com a gente, trazendo esse tema. Aliás, todos os temas do programa Superação sempre são temas excepcionais. E este não poderia ser diferente. Reencontrando nossa força interna. Como é que anda a sua força interna? Ela está bem? Ela está precisando de algum reforço? Está precisando de alguma injeção? Bom, para falar sobre isso e muito mais, a gente vai bater um papo com a psicóloga Elisângela Santa Rita. Boa tarde, bem-vinda ao programa Superação desta quinta-feira, Elisângela. Boa tarde, Gerson. Boa tarde a todos os ouvintes. Sejam muito bem-vindos. A gente vai falar hoje de um tema muito, muito importante, né, Gerson? Para viver, é verdade. A gente tem que ter força, né? Força interna. Muita viver, força. Né? Então, vamos muita falar força. Um pouco sobre isso, né? Como é que a gente reencontra a nossa força interna? Porque todos nós temos nossas forças e nossas fraquezas, né? Sim, então, perfeito. O mundo é dual e nós, seres humanos, somos duais também. Então, temos alegria, tristeza, né? Saúde, doença, força e fraqueza. Então, e assim, um não consegue caminhar sem o outro, né? Por incrível que pareça, existem sempre esses dois lados. Exatamente. A gente tem que aprender a lidar com as nossas fraquezas e não negar elas, e, ao mesmo tempo, aprender a acessar a nossa força. Então, na hora que a gente entende que os dois são importantes, os dois estão presentes, e eu preciso aprender a manejar os dois, né? Não adianta só eu manejar minha força e esconder minha fraqueza embaixo do tapete. Minhas vulnerabilidades embaixo do tapete, né? Eu tenho que, ao mesmo tempo que eu acesso minha força, eu aceito a minha vulnerabilidade, eu aprendo a manejar a minha vulnerabilidade. Então, essa integração na gente é importante, porque a gente tem uma sociedade que estimula muito assim, que você tem que ser feliz o tempo todo, né? Que você tem que ser forte o tempo todo, principalmente os homens, né, Jassan? Olha aí, você homem, né? Fale um pouco disso. Assim, é por questão até de costumes, de repente questões até da criação, né? Que o homem precisa ser mais forte, o homem precisa estar sempre firme, o homem precisa sempre ser o pilar da casa, o chefe de família. Então tem que ter, né? Aquela força, tem que ter aquela sabedoria, e aí não se vê, né, de outra maneira, um homem mostrando sinal de fraquezas, um homem mostrando sinal de derrotas, e aí com o decorrer do tempo a gente vai acostumando com isso aí, a gente vai interiorizando, né, em relação a isso daí, a gente vai tentando buscar, a gente vai tentando conseguir alcançar esses objetivos, e aí às vezes bate aquele cansaço, bate aquele desânimo, mas aí a gente tem que estar sempre com aquela coisa, né? A nossa força interna tem que estar sempre firme, a nossa força interna tem que estar muito bem nutrida para conseguir alcançar esses objetivos, digamos assim, e aguentar o tranco, que não é fácil, né? Sim. Só que, assim, aguentar o tranco não significa que em alguns momentos eu não vou aguentar. Sim. E a gente precisa, né, falar sobre isso, porque quando eu entendo que tem coisas que eu não vou aguentar, eu não fico na fantasia de que eu tenho que ser forte o tempo inteiro, né? Eu não tenho que ser forte o tempo inteiro, eu tenho que aprender a acessar a minha força no momento em que é necessário. Agora, em alguns momentos, a gente nem vai conseguir acessar essa força, né? E isso é normal. O problema é quando eu não consigo acessar essa força sempre, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade
de acessar a sua força sempre. E principalmente pessoas, porque assim, nós, ao longo da nossa infância, nós vamos construindo uma forma de olhar e de interpretar a vida. E uma forma de interpretar a nós mesmos, de ter uma imagem de nós mesmos. Então, na infância e na adolescência, a gente constrói ali nossa autoimagem. Né? Como é que eu me enxergo? Como é que eu me vejo? Então, uma das coisas que mais tiram a nossa força interna é quando nós nos vemos como vítimas o tempo inteiro. Então, em algum momento da infância ou da adolescência, né, se eu fui vítima por muito tempo, num processo prolongado, né, ou fui vítima em termos de um impacto emocional muito grande, eu posso me identificar com isso, colar-me nessa autoimagem e viver como se eu fosse vítima sempre. Né? Porque o nosso cérebro ele tem essa capacidade de generalizar, que para algumas coisas é muito bom e para outras é péssimo. Então, a gente precisa aprender assim, o que eu generalizo e o que eu não generalizo. E quando a gente generaliza um impacto emocional muito grande ou algo que a gente foi vítima realmente, porque nós somos vítimas em alguns momentos da vida, somos vítimas mesmo de alguma coisa. Mas, assim, quando a gente se acha vítima o tempo todo, quando isso fica congelado no nosso psiquismo e eu estou sempre me vendo como vítima, eu não consigo acessar minha força interna. Né? Sim, sim. Então, assim, a nossa força interna, ela é acessada quando eu tenho uma autoimagem mais positiva de mim mesma. Quando eu tenho uma autoimagem onde eu consigo reconhecer minhas forças. Então, a gente precisa, e por isso que a terapia é tão importante, a gente começar a ter clareza das nossas fraquezas, das nossas vulnerabilidades, para nos fortalecer, na medida do que é possível, a gente ir fortalecendo e transformando esses aspectos. E, ao mesmo tempo, eu preciso ter muita clareza de quais são as minhas forças. Tem uma coisa que eu acho interessante em terapia, que muitas vezes, quando eu falo as forças que eu identifico no meu paciente, ele não reconhece nele algumas. Né? Ele fala, já pensou? Ele fala, mas eu não me vejo assim, né? Ou eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não tinha percebido isso. Então, por exemplo, pessoas ansiosas, geralmente não são todas, uma grande parte delas, elas são altamente resolutivas. Se eu sou muito resolutiva, eu preciso ficar com muito medo dos problemas? Não precisa. Pois é, né? Não precisa, exatamente. Eu vou ali entendendo que os problemas vêm e que durante a minha vida eu resolvo grande parte deles, é uma parte muito pequena que a gente não consegue resolver. Então, se eu sou resolutiva, se eu consigo resolver problemas, por que eu tenho tanto medo deles? Porque eu estou sempre olhando para as minhas vulnerabilidades, eu não estou olhando para as minhas forças. Então, uma questão importante é a gente aprender a identificar quais são as nossas forças. Então, qual é a sua força, Jassan? Fale aí uma só. Eu acho que autoestima, né? A gente tem que ter sempre uma estima bem elevada para que a gente possa conseguir alcançar. Eu acho que é uma das principais, né? É você ter uma autoestima. Porque, como diz, né? Deus nunca vai te dar uma missão se ele soubesse que você não teria condições de vencer, de conseguir. Então tem muito isso também. A estima tem que estar sempre lá no alto, a estima tem que estar sempre no topo, digamos assim. É fácil manter a autoestima o tempo todo? Absolutamente que não. E por conta disso, principalmente nos momentos de vulnerabilidade, precisa ter aquele auxílio, né? Da terapia, do terapeuta, do psicólogo, precisa ter, que é para voltar para o lugar, daquele freio de arrumação, e dizer, olha, você está perdendo um pouco aí a sua estima, volte para cá.
volte para cá porque você tem que estar com a estima lá em cima. É mais ou menos por aí. Sim. Então, na verdade, o que você falou é que você se regula assim, né? Sim, Você se sim. regula você mesmo se auto-instruindo, ou seja, dizendo para você ali o que você diria para outra pessoa. Perfeito, perfeito. Isso é um grande ponto de autorregulação. Quando a gente diz para a gente o que a gente diria para outra pessoa. E aí vem o encorajamento. Como é que você se encoraja? Quando você acha que uma coisa não está dando certo, como é que você fala para você? Olha, ver ao redor as pessoas que dependem do seu trabalho, as pessoas que dependem de você de uma certa forma, e como essa engrenagem pode funcionar bem ou ruim se caso você não estiver bem. Então, eu acho que é uma das injeções motivadoras, né? Olha, se caso eu me encostar aqui, se eu cair aqui, vai cair um batalhão. Se eu parar aqui, vai parar um batalhão. Então, eu não posso me dar o luxo de parar. Logicamente que a gente dá aquela maneirada, né? Dá aquela respirada, mas parar não pode. E mandando aqui, sim, pois não, só para mandar um abraço aqui para Maria Aparecida Souza. Seja bem-vinda, viu, Maria Aparecida Souza? Depois você conta pra gente como é que está a sua força interna, tá? Seja bem-vinda. Pois não, Elisângela? Então, aí a gente precisa aprender a se encorajar, né? Então, Sim, sim. eu preciso aprender a dizer palavras de força para mim, porque a gente é muito bom em falar isso pro outro. Repare, a gente fala, quando o outro diz, eu vou desistir, a gente diz, não, não desista não, você vai conseguir, olha, vai ficar tudo bem, você é inteligente, você consegue, vá adiante, não desista. Não é assim que a gente fala com as pessoas? Verdade. A gente encoraja elas. Agora, quando nós estamos na situação, a gente tem muita dificuldade de fazer isso com nós mesmos. Então, é isso que a gente precisa aprender a fazer na vida. Isso é um ponto importantíssimo para acessar a nossa força. Né? Dizer para a gente, falar para a gente mesma, para a gente mesmo, sobre as nossas qualidades, encorajar, se auto-encorajar. Né? Dizer, não, eu vou conseguir. Eu não consegui dessa vez, mas eu vou tentar de outra forma e eu vou conseguir. Perder é normal, mas a gente vai perdendo e depois a gente ganha, né? Então, poder estar sempre dizendo para a gente o que a gente diria para outra pessoa e falando para a gente mesmo sobre nossas qualidades. Diz uma qualidade aí que você gosta muito em você. Eu acho que a sinceridade. Pronto. A sinceridade tem que ser acima de tudo. Então, dizer para a gente que a gente é sincero, que a gente, né, tem tais qualidades, falar para nós mesmos sobre as nossas forças, os nossos pontos fortes, porque o nosso psiquismo, ele está o tempo todo ruminando o que é ruim, percebe? Sim, sim. Ele está o tempo todo ruminando as dificuldades, ruminando o e se não der certo? E se acontecer isso, né? Raramente a gente fala, e se eu for um sucesso? Não, a gente fala o contrário. E se der tudo errado? E se eu fracassar? Então, esse diálogo, ele precisa mudar. É muito difícil acessar a nossa força quando a gente tem um diálogo interno que coloca a gente para baixo. Que a gente não faz isso com o outro. Repare, nenhum amigo seu, nenhum parente seu fala, não, já são isso mesmo, não vai dar certo, desista, né? Quando Verdade. você está caminhando em direção a algo que é difícil de conseguir. Então, as pessoas vão dizer o contrário para você, não, persista, veja o que é que deu errado, tente novamente, né? É um sonho seu. Então, assim, isso é encorajamento. E a gente vai aprendendo a fazer isso com nós mesmos. Quando a gente não tem isso, a gente tem baixa autoestima. Uhum. A baixa autoestima é quando a gente absorve uma imagem nossa e de algum momento da nossa vida ali que alguém trouxe negativa. E aí a gente fica
mentalmente a gente tem essa imagem, essa autoimagem negativa de nós mesmos, de que não vamos conseguir, de que não somos bons o suficiente, né? Então, quando a gente absorve uma imagem de nós mesmos que é negativa, a nossa autoestima abaixa. E se ela abaixa, a gente vai ser menos realizador na vida, a gente vai ter menos sucesso. Porque sabia que, assim, quando a gente tem alta autoestima, a gente tem mais chances de ser bem-sucedidos. Você já viu uma pessoa muito bem-sucedida pessimista? E quase que impossível, né? Muito difícil. É muito difícil você encontrar uma pessoa que é muito bem-sucedida pessimista. E esse é um dos pontos porque a maioria das pessoas não são bem-sucedidas. Por quê? Porque elas estão mais conectadas com as suas fragilidades do que com as suas forças. Se eu estou mais conectada, se no meu mundo mental eu estou sempre pensando mais no que está ruim, em mim, na minha vida, nos outros, então eu estou muito mais conectada com as minhas vulnerabilidades, com as minhas fragilidades. E se eu estou pensando mais nas minhas forças, naquilo que eu tenho de bom, isso faz com que eu tenha mais energia para viver a vida e mais energia para tentar e mais energia para ter sucesso. Então, isso é muito importante, né? A gente aumentar a nossa autoestima falando para a gente das nossas forças, identificando. Tem um exercício, eu já vou até passar o exercício, Jassandra. Olha, coisa boa. Você vai escrever 40 qualidades suas. Eita! Tá vendo? 40 qualidades. Então, anota aí, 40 qualidades. Tem gente que vai dizer, será que eu tenho isso tudo? Tem gente que vai perguntar isso aí. Todo mundo pergunta isso. Mas não é? Mas não tem isso tudo. Eu falo, tem. E tem mais do que isso, acredita? Sério? Tem mais de 40 qualidades? Olha aí. Impressionante. Coisa né? boa. Coloca lá no Google, assim, qualidades de uma pessoa. Aí vai aparecer uma lista imensa. Aí você vai identificando as suas. Você vai ver que você tem 40 ou mais. Só que Poderíamos fazer esse exercício, sei lá, de repente todo dia, né? Para tentar sempre ficar ali, mentalizar aquilo ali, né? Exatamente. Então, eu tenho que... Por exemplo, as pessoas falam... Quando você fala assim, quais são suas qualidades? Aí fala, eu sou honesto, eu sou trabalhador, eu sou prestativo. Mas ninguém fala assim, eu sou corajoso. Isso não vem, essa palavra não vem na sua mente, geralmente. Não, eu sou corajoso, eu sou uma pessoa muito amorosa, né? Então, tem muitas qualidades que a gente não fala delas. E se a gente não fala delas, elas não ficam ali circulando no nosso psiquismo. Entende? Faz sentido. Então, assim, eu sou uma pessoa prudente, né? Eu sou uma pessoa grata, eu sou uma pessoa generosa, íntegra, assim, entusiasmada com a vida, né? Eu sou uma pessoa esperançosa. Então, tem milhões de qualidades. Você falou aí umas 10 que a gente nem imagina em falar. No mínimo, você falou umas 10 já. Então a gente não imagina que... Por quê? Porque no cotidiano falamos muito em forma de crítica das coisas. Falamos muito de coisas negativas. Então, o que circula na nossa cabeça? Esse conteúdo. Mas quanto mais circula na minha cabeça o que eu tenho de bom, mais aumenta mais minha força interna aumenta. E quanto mais circula na minha cabeça o que eu tenho de negativo, mais vulnerável eu fico.
Entende? Faz muito sentido isso aí. Então, isso é importantíssimo, a gente pensar nas nossas forças, nas nossas potencialidades, nos nossos talentos, em tudo aquilo de bom que a gente tem. Ah, Uhum. mas eu não faço isso como você. Mas muitas vezes você faz uma coisa que eu não faço bem e você faz bem, né? As Uma pessoas ficam. coisa compensa a outra, né? Porque assim, por que nós andamos em grupo? Hum. Porque um tem um talento, o outro tem outro talento, um tem uma força, outro tem outro tipo de força, né? E Ah, aí, eu lembro de uma vez que eu estava fazendo um grupo de educação emocional e tinha uma senhora que falou que ela não conseguia, a irmã estava doente e ela estava muito triste porque ela não conseguia ajudar essa irmã, porque ela não conseguia ficar perto e ver o sofrimento da irmã, então ela não conseguia ir lá dar banho. As outras irmãs que faziam isso, mas ela não conseguia. Então estavam todas na mesma casa, mas ela não conseguia fazer isso. E aí eu falei, mas na casa o que a senhora faz? Ela, não, eu faço a comida para todo mundo. Eu falei, então, olha que talento maravilhoso, né? Todo mundo precisa dessa comida, inclusive quem está doente, para se restabelecer, para ter forças para continuar, concorda? uhum, Então, perfeito. o que ela fazia naquele grupo, na verdade, era uma das funções mais importantes. Porque se eu não estiver bem alimentado, se o doente não estiver bem alimentado, ele provavelmente vai piorar, né? Sim, sim. Se as pessoas que cuidam do doente não estão bem alimentadas, elas vão adoecer. Então, repare que na cabeça dela, ela não fazia nada. Por quê? Porque ela não tinha clareza das forças, das potencialidades, dos talentos dela, do lugar dela no mundo. Né? A gente precisa se apropriar dessas coisas e parar de ficar olhando só para o negativo, para o que a gente tem que não é bom, para o que nos falta. O nosso olhar está muito conectado com isso. Não tem como acessar a nossa força assim. A gente não Uhum. acessa a força olhando para tudo que a gente tem de negativo o tempo inteiro. Então, eu tenho que sempre olhar para os dois. O que eu tenho aqui que não está bom, e aí eu vou desenvolver aos poucos, o que for possível. E o que eu tenho aqui que é muito bom e que me ajuda muito e que ajuda muito as pessoas, né? Então, eu tenho Uhum. que ver qual é a minha ferramenta, quais são as ferramentas que eu tenho para estar no mundo que me ajudam no processo de estar no mundo. E a gente precisa começar a falar isso para as crianças. Tem uma coisa em mim que eu gosto muito. Eu não sou tipo modelo, né? Eu não tenho uma beleza assim muito grande. Mas quando eu era criança, as minhas professoras sempre diziam que eu era inteligente. Você é muito inteligente. E falava sempre isso. E aí o que ficou na minha cabeça? Que a minha maior força é a minha inteligência. Olha Então, aí. quando eu penso que eu não tenho algo, eu falo, mas eu tenho a inteligência para compensar. Entendeu? A gente tem que pensar no Perfeito. que a gente tem de. É. Ah, eu sou pequenininha. Sim, eu sou pequenininha. Mas eu tenho outras coisas que são boas, né? Às vezes, Uhum. ser muito pequena pode ser ruim. Mas eu tenho outras coisas que compensam. Então, eu vou me conectar com aquilo que me faz falta ou com aquilo que eu tenho? Eu Melhor sou sempre com aquilo que tem, né? por exemplo, eu sou pequenininha, mas eu sou corajosa para várias coisas. Tem coisas que eu sou muito medrosa, mas tem coisas que eu sou muito corajosa, mesmo sendo pequenininha. Então, isso me dá a sensação de quê? De que eu posso vencer as coisas, não é isso? Não tem aquela Exatamente. história do Davi do Golias, que o Davi era pequenininho Isso. e ele mata o Golias, que era imenso, né? Muitas vezes a gente se sente assim na vida, a gente se sente pequenininho com um desafio imenso na sua frente.
Então, o que é que eu tenho? Eu não tenho tamanho, mas o que é que eu tenho? Eu tenho outra coisa. Eu tenho outras ferramentas, né? Para lidar com aquilo. Então, o Davi, ele tinha a habilidade dele com as pedras, ele tinha a habilidade, ele tinha a fé dele em Deus, que era muito grande. Então, ele não concentrou. O Davi, quando ele vai guerrear com Golias, colocam aquela armadura de soldado nele, a armadura fica imensa nele, ele fica sambando nele. Ele fala: não, pelo amor de Deus, tira esse negócio aqui de mim. Eu vou sem isso mesmo. Mas ele vai com o que ele, com a clareza do que ele tem, né? Uhum. Então, é isso que a gente precisa trazer para a nossa vida, essa força. E essa força vem do quanto que a gente se olha positivamente, do quanto que a gente olha, se encoraja na vida. A gente vai se encorajando e a gente vai construindo uma boa autoestima. A autoestima nos dá muita força quando ela está bem. E ela tira a nossa força quando ela está mal. Então, se eu tenho baixa autoestima, é porque eu estou olhando mais para o que eu não tenho do que para o que eu tenho. Para o que eu tenho de negativo do que para o que eu tenho de bom. Então, eu tenho que olhar mais para o que eu tenho. Então, tem um exercício que às vezes eu faço com meus pacientes, que é quando eu atendo eles de noite, eu falo: olhe aí ao seu redor o que você tem. O que você gosta. Porque o tempo todo a nossa cabeça está pensando no que vai conquistar, né? Isso. No que está E não nos olha o faltando. que já conquistou, né? E não olha o que já conquistou. Então, de dia, quando a gente trabalha, a gente olha para o que a gente quer conquistar para buscar aquilo. Mas à noite, quando a gente chega em casa, a gente tem que olhar para o que a gente já conquistou e usufruir disso. Porque aí eu integro, Perfeito. né? Eu integro. Tem uma busca por coisas melhores, mas tem a questão de usufruir tudo que eu tenho agora. De dizer: olha, valeu a pena, né? Olha o que eu tenho. Olha como isso aqui é bom. Então, se a gente não faz esse processo, a gente está sempre se sentindo vulnerável, faltante, né? Frustrado porque não conseguiu determinadas coisas. Consegue 3 coisas, não conseguiu 2, está olhando para o que não conseguiu e larga, deixa de lado as 3 que conseguiu. Raramente a pessoa vai falar: eu não consegui 2, mas eu consegui 3, então deixa eu ir curtir aqui as 3. Verdade. Esse processo é extremamente importante na nossa vida, porque as pessoas se criticam muito, isso também tira muito da nossa força. Elas se criticam entre si, que eu tô falando, porque antes você estava falando, né, Ah, da gente se autocriticar. Mas geralmente as pessoas se criticam muito entre si, isso tira muito da nossa força. A gente precisa aprender a encorajar mais, a elogiar mais, né, o outro, pontuar mais as características positivas do que negativas do outro. Isso é importante. A gente não ficar, se a gente fica só falando dos pontos negativos do outro e não fala também dos positivos, isso é muito prejudicial. Né? Porque o outro vai construindo aquela autoimagem negativa também de si. Então, hum. essa questão que você falou, a questão das falsas crenças também. Olha, eu esqueci de falar, Jassan, que a gente ia ter uma convidada e ela teve um problema com a internet, né? É a Thelma Isso. Teles. Verdade. Porque eu não falei no início porque eu estava esperando que ela pudesse ainda conseguir entrar. Mas quem sabe ela não vai estar aqui em outro programa com a gente. A Thelma É. é terapeuta, trabalha com dança, e ela usa a dança como recurso terapêutico para as pessoas acessarem sua força interna, né? E depois conversar em círculo, né? São círculos de mulheres ou de pessoas para conversar, e isso vai fortalecendo, porque quando estamos em grupo, quando nos juntamos para sentarmos em roda, conversarmos sobre o que nos aflige, isso é muito terapêutico, isso ativa muito nossa força, porque um vai
encorajando o outro, né? Uhum. E por falar nisso, e você falou na internet, o WhatsApp está com problema hoje em relação a áudio. Então, às vezes, as pessoas estão mandando áudio e fica só carregando e não vai, e outros chegam bastante atrasado. Inclusive, eu recebi um áudio seu agora, mas eu já percebi que foi um áudio que você mandou antes. Mas só chegou agora. Aí eu olhei assim e digo, não, mas ela tá no ela não teve tempo de mandar esse áudio. Então, quem está nos acompanhando aí, o WhatsApp está passando por esse problema de áudios, o texto vai normal, mas o áudio não está carregando e quando carrega, chega com atraso. Então, de repente, essa nossa convidada de hoje, infelizmente, não deu para entrar, mas não quer dizer que ela possa participar numa outra oportunidade, né, Elisângela? Isso, ela vai ver, ela mora ela é brasileira, mas ela mora há 30 anos na Argentina e trabalha lá como terapeuta. Então, ela tem esse trabalho de danças rituais, né? E aí ela usa, na verdade, isso para fazer rodas circulares, né? Fazer rodas com as pessoas, ter essa coisa mais circular de conversar, porque, na verdade, Gessan, quando nós estamos em um grupo saudável, nós nos fortalecemos muito, né? Imagina quando a Verdade. gente senta com um grupo para falar das nossas questões, e aí um vai ajudando o outro, um vai encorajando o outro, e aquilo vai sendo absorvido. Porque, por incrível que pareça, é mais fácil a gente falar, elogiar um desconhecido do que alguém da nossa família, não é não? É bem por aí, né? É bem por aí. E tem muita gente que ainda fala assim, olha, mas eu sirvo a tanta gente, eu sempre nunca me neguei para ninguém. E aí quando eu estou precisando, ninguém se prontifica para me ajudar também, ninguém me procura. E tem aquelas pessoas, mas só me procura quando está precisando de algo. Sempre está precisando de algo, me procura. Quando isso, nem liga para mim. É mais ou menos por aí, né? Mas isso aí acontece. Então, é porque na nossa família existe o que a gente chama de lugar seguro, né? Então, ali acaba que se tem um modelo, qual é o modelo principal que a gente tem? De que quando a gente é criança, os pais geralmente eles falam muito do que não está bem com a criança. Eles brigam com a criança quando ela faz algo errado e quando a gente é criança, o nosso cérebro está em formação, então a gente vai fazer muitas coisas erradas mesmo, inadequadas. E aí, quando os pais eles estão muito conectados com essa questão de brigar com os filhos pelas coisas inadequadas, o nosso cérebro vai absorvendo aquela forma de se ver e de ver o mundo por esse prisma. Então, eu vou olhar o mundo olhando o que é que está errado na minha realidade, o que é que está ruim na minha realidade para consertar. E não o que está bom. É diferente de pais que têm já um equilíbrio de falar mais das características positivas do que das características negativas dessa criança ou desse adolescente. Sim, Então, sim. quando você tem pais que fazem isso, então essa pessoa vai ter uma tendência também a olhar a vida assim, vai olhar mais o que é positivo do que o que é negativo, né? Não vai olhar o tempo todo para o que está me faltando, para o que está inadequado. Mas a maioria dos seres humanos, até esse momento evolutivo da gente, né, nós fomos educados olhando sempre para o que está ruim. Então, quando a gente fazia coisas boas, era muito difícil os pais elogiarem, né? Até a nossa geração ainda falava, não é mais do que sua obrigação. Bem por aí mesmo. Não é? Então, é como se a gente falasse isso para a vida, não é mais do que sua obrigação as coisas boas que eu tenho. Mas as coisas ruins, aí eu fico ali conectada falando. Então, quando você educa uma criança, um adolescente, sempre pontuando mais o positivo do que o negativo dessa pessoa, aí você constrói uma pessoa forte. Né? Uma pessoa mais forte, uma pessoa mais
equilibrada emocionalmente, com uma melhor autoestima. Então, não é que se você ficar em um polo só, por exemplo, eu vou falar só do que é positivo dessa pessoa, ela também vai ficar vulnerável, porque ela vai ter o que a gente chama de baixa tolerância à frustração. Ela vai querer sempre ser somente elogiada, ela vai querer que as pessoas olhem sempre para o que ela tem só de bom. Né? E aí, quando ela é criticada, ela não suporta. Então, nós precisamos dos dois e entender que a crítica ela precisa ser construtiva, ela precisa vir para com uma possibilidade de melhora ali. Mas se eu tenho mais crítica do que encorajamento, do que alguém que pontua as minhas forças, as minhas qualidades, com certeza eu vou ser mais vulnerável na vida. Uhum. Emocionalmente. Então, a gente precisa olhar para isso e ver que quando estamos em grupos seguros ou em uma terapia que é um espaço seguro, né, que a gente vai falar ali, que não vai sair dali, que vai ficar ali, e onde eu tenho esse encorajamento, eu vou me fortalecendo emocionalmente, cada vez mais. E quando eu vou me fortalecendo emocionalmente para a vida, quando eu vou reencontrando a minha força, enfrentar o mundo é muito mais tranquilo, vamos dizer assim, do que uma pessoa que está muito vulnerável, que tem um gasto de energia muito grande, que não consegue lidar com as questões da vida mesmo, né? Com a complexidade da vida. Então, isso é muito importante no nosso processo. Você quer falar dos ouvintes? Aí eu quero dar boa tarde para a Cida. Boa tarde, Cida, seja super bem-vinda. E para a Josi também, olha. Joselina Oliveira está aí com a gente também. Coisa boa. Sejam todas bem-vindas, meninas. Vão compartilhando aí para geral. Vai contando para a gente como é que está aí a força interna de vocês. Podem ir participando, podem ir mandando o chat aí que a gente vai respondendo aqui. E a autoestima sempre lá no alto, o amor sempre no coração, praticar sempre as coisas boas e andar com pessoas positivas também, falar mais com pessoas positivas do que negativas. Tudo isso também ajuda nesse processo de crescimento, né, Elisângela? E também de força interna, né? Essa questão que eu falei, né, de com quem a gente se conecta na vida, isso é extremamente importante, porque isso nos fortalece ou nos vulnerabiliza. Se eu tenho modelos de pessoas saudáveis, me conecto com eles, o meu cérebro, na convivência, vai absorvendo aquelas características. Então, se meu cérebro vai absorvendo aquelas características, significa que eu vou me tornando mais forte e eu vou tendo também rede de apoio. Uma rede de apoio saudável, uma rede de apoio forte, né? Então, a gente, por exemplo, às vezes a gente acha que se decepcionou com alguém ou com algumas pessoas, e aí a gente generaliza, não quero mais nada com ninguém, não quero mais aproximação com ninguém. Isso não é saudável, né? Por mais que a gente tenha decepções na vida, sempre vão ter pessoas saudáveis com quem a gente pode se relacionar. Sempre tem os dois, pessoas que não são saudáveis e pessoas saudáveis. Quando a gente vê que a pessoa não é saudável, aí a gente se afasta, né? E aí a gente busca essas pessoas saudáveis para se relacionar. Então, a minha rede de apoio, a minha rede de contato na vida, né? O tipo de... as amizades que eu tenho, as relações que eu tenho, se elas são saudáveis, isso nos fortalece muito também. Nós somos seres de grupo, né? Então, esse ponto é muito importante de como eu construo minha rede social. E às vezes, se as pessoas não prestam atenção nisso, de construir uma rede social saudável, a gente acaba não tendo modelos de referências muito bons. Por exemplo, eu tive referências de mulheres maravilhosas na minha vida. Então, isso me ajudou a ter a segurança que eu tenho hoje,
me ajudou a ter a persistência que eu tenho hoje, porque eu tive modelos positivos nesse sentido, né, de mulheres. A gente fala para frente, né, Gessan? Mulheres para frente, mulheres sim, sim. empoderadas, mulheres fortes, né? Então, claro que eu tenho minhas vulnerabilidades, todos nós temos e precisamos não ter medo delas, né? Que às vezes a gente quer só mostrar a nossa parte forte. Não, eu tenho as minhas vulnerabilidades. Mas essa parte também da força, dos modelos saudáveis, isso também está presente. Então, a gente vai entendendo que as pessoas com que a gente se relaciona, elas também vão ajudando a gente a construir um eu mais seguro se eu tenho essas referências, né? Uma referência, se eu sou homem, uma referência de homem, né? Uma referência de homem que eu olhe e diga, esse modelo é um modelo bom. Não é que a gente vai copiar tudo do outro, que a gente vai ver características que a gente se identifica. Se a gente se identifica, é porque a gente pode ter elas. Perfeito. Né? É porque a gente pode desenvolver elas. Então, essa rede é muito importante. E um outro ponto é a questão das crenças psicológicas. Vou fazer um programa só sobre crenças psicológicas para esclarecer isso bem assim, de uma forma mais minuciosa, mas todo ser humano tem crenças psicológicas. Nossas crenças psicológicas, elas vão estar conectadas com os nossos comportamentos. Às vezes a gente fala assim, eu não sei por que eu fiz isso, né? Em algumas situações. Mas muitas vezes a gente faz isso porque a gente tem uma crença psicológica que nos leva inconscientemente para esse comportamento. Então, se eu tenho crença, todos nós temos crenças verdadeiras e falsas. Então, se eu tenho muitas crenças falsas, eu também me torno muito mais vulnerável. E se eu aprendo a separar quais são as minhas crenças verdadeiras e as minhas crenças falsas, eu me torno mais forte. Porque muitas coisas que a gente vive de sofrimento tem a ver com as crenças que a gente tem, que não necessariamente são verdadeiras. Então, se a gente vai entendendo por exemplo, eu recebo muitas pessoas com distorções perceptivas e com crenças falsas. Quando você diz para a pessoa, você percebe que você tem essa força aqui, a pessoa não percebe. E muitas vezes ela percebe coisas negativas que ela não tem, que só ela enxerga nela. Né? Ou crenças em relação à vida, que são falsas também. Por exemplo, a pessoa foi traída por um amigo ou por na vida amorosa, e aí generaliza, que fica com medo porque todo mundo vai me trair. Isso é uma crença falsa, todo mundo vai me trair, é uma crença falsa. Porque se o mundo é dual, eu tenho pessoas que não são confiáveis, mas eu tenho pessoas confiáveis também. Perfeito. Então, as crenças falsas, elas vão nos vulnerabilizando. E as crenças verdadeiras, as crenças encorajadoras, elas vão nos fortalecendo. Então, a gente tem que também... eu acho que antigamente a gente falava muito assim que terapia... Nem todo mundo precisava fazer terapia, mas hoje o mundo está tão complexo que eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo, precisa de terapia, né? Desse espaço terapêutico. Onde se possa trabalhar essas questões e fortalecer o nosso eu. Onde a gente possa ter uma nova interpretação da nossa vida. Onde a gente possa ter uma nova imagem de nós mesmos. Então, a gente faz isso em terapia, conversando na terapia sobre os nossos problemas com o terapeuta. Né? Então, a terapia, ela é importantíssima também. Eu falei, né, dessa questão do grupal, de estar com redes de apoio, de suporte, enfim, que a Thelma vai falar depois sobre isso, e mais aprofundadamente, porque ela trabalha muito com isso. Mas, assim, estar
também na nossa terapia, entendendo quem a gente é, acho que uma das principais coisas da nossa vida é entender quem a gente é de verdade, não o que a nossa mente diz que a gente é, entende? Uhum. A nossa mente diz que a gente é uma pessoa, mas será que a gente é assim mesmo? Ou que foi uma construção de lá de trás, né? Então, muitas vezes uma parte é verdadeira, outra parte não é. Então, quando a gente está em terapia, a gente vai entendendo quem a gente é de verdade. E como a gente quer se reconstruir. Porque a terapia é uma reconstrução. Nós nos construímos lá atrás, a partir do outro, mas nós podemos nos reconstruir através da terapia. Porque tem coisas na gente que a gente não gosta, não é isso? Isso. Que não estão Perfeito. saudáveis, né? Que não estão funcionando bem. Então a gente vai reconstruir aquilo. Então, isso vai nos fortalecendo emocionalmente. Vai nos fortalecendo, nos fortalecendo. Eu lembrei de outro caso que eu estava num grupo de educação emocional, e aí a pessoa falou que uma das crenças dela é que ela era carente. Sou carente. E a Ah, gente estava trabalhando essa questão do falso e do verdadeiro. Eu falei assim, por que você se acha carente? Ela falou, porque eu moro sozinha, depois que o marido dela morreu, há uns anos, eu moro sozinha, então eu me acho carente. Aí eu perguntei assim, você é carente ou você é empoderada? Para morar olha aí, que sozinha, você tem pergunta. que ser carente ou ser empoderada? Né? Uhum. Porque o carente vai encontrar alguém de qualquer jeito, mesmo que seja muito ruim, para ficar junto, né não? Isso. Mas só mora sozinha e sustenta esse processo quem é empoderada, né? Bem por aí mesmo. Então, é Olha a isso. diferença, né? A realidade não mudou, mas a interpretação que eu tenho dela. E se eu me olho onde eu moro sozinha e me sinto carente, né, me vejo carente, aquilo me vulnerabiliza, tanto que ela tinha depressão por causa disso, Nossa. né? Mas se eu olho para mim e digo, cara, eu sou uma mulher retada, viu? Eu né, moro sozinha, me sustento, né? Faço isso, isso e isso. Agora, isso não impede de que eu aprenda. O que eu disse para ela, o que eu acho é que você não construiu a habilidade de preencher a sua vida de outra forma depois que seu marido faleceu. Aí é diferente. Porque essa Sim. habilidade de preenchimento da vida ela é importantíssima, né? Como é que eu preencho minha vida? Se eu só sei uma forma de preencher, eu vou ficar no vazio quando aquela forma não pode se presentificar mais. Então, eu tenho que aprender novas formas de preencher a minha vida ali. Senão, eu vou ficar no vazio. E aí, no vazio, eu posso me sentir carente, mas me sentir carente não necessariamente significa que eu sou carente. Estar carente é diferente. Sim, sim. São dois extremos diferentes, né? É. Dois extremos diferentes. É. Carente todos nós somos em alguma medida, né? Todo ser humano Uhum. tem um nível de carência, claro, isso é normal. Agora, o carente que ela estava, né? Então, e aí, quando eu falei isso, ela ficou como que diz assim, não tinha pensado nisso, né? Eu não tinha Daí pensado para frente ela começa a pensar e já se colocar de outra forma, né? de uma outra forma na vida, né? Então, é a mesma coisa do envelhecimento. Se eu vou envelhecendo, eu tenho que pensar em novas formas de preencher a minha vida, um novo formato de vida. Por quê? Porque os filhos vão embora, eles vão casar na maioria das famílias. Então, se eu preenchi a minha vida toda cuidando dos outros e eu não vou ter esses outros para cuidar a vida toda, eu tenho que pensar numa nova forma de viver, concorda? Perfeito. Então, quando esses filhos vão embora, claro que eu vou sentir uma carência, mas ela só vai permanecer se eu não conseguir construir essa habilidade de preenchimento, essa flexibilidade de que existem novas formas de viver e não só aquela única forma cuidando de alguém o tempo inteiro. Uhum. Né?
E muitas vezes até a pessoa cuida de alguém o tempo inteiro e reclama a vida toda, né? Aí quando esse cuidado não precisa ser mais feito, aí a pessoa cai no vazio. Não Já sabe. está tão acostumado com aquele dia a dia, né? Com aquela situação. Os tios do meu cunhado, eles resolveram ir para uma casa de idosos, né? Eles ficaram idosos, eles moravam juntos, né, enquanto casal. Eles resolveram ir para uma casa de idosos. Lá tem várias atividades, muitas atividades. Então, repare, eles mesmos quiseram deixar a casa deles e ir morar lá. Onde muitos fazem ao contrário, né? Não quer, quando ouve falar, abomina. Eles adoram morar lá, porque lá é movimento, entendeu? É atividade que tem, é movimento, é preenchimento, né? Então, eles podem sair e voltar também, como se fosse sua casa, né? Porque lá não pega idosos que têm problemas de saúde, assim, graves. Sim, sim. Então, você pode, olha, eu vou, agora tem que deixar tudo lá, telefone, anotar tudo. Eu vou para casa de tal pessoa e volto hoje ainda, eu volto amanhã. Né? Mas eles se reinventaram no envelhecimento. Eles podiam ficar em casa se sentindo carentes, né? Sentindo um vazio, né, que muitos idosos sentem. Entram em depressão porque não tem mais aquelas pessoas ali para eles cuidarem ou para interagirem. Eles não. Eles pensaram como é que a gente vai reinventar nossa vida. Então a gente vai para um lugar onde tem um monte de idosos, um monte de atividade. Agora em São João, com certeza deve ter tido lá uma festa de São João para eles, né? E eles se paqueram. Lá arranjam namorada, namorado, né? Também. Então, assim, se divertem. Se divertem, né? Então, fazem cursos, fazem aulas, tem várias coisas lá. Então, essa habilidade de preencher a nossa vida nos fortalece muito. Eu tenho que aprender a preencher minha vida. A vida hoje é tão complexa, não é mais a vida de antigamente, não. Você casa, cuida de filho e acabou a vida ali. Hoje não é mais assim, né? Então, são esses... Fale. Não, estão reinventando, né? As situações daqui para frente, né? Estão mudando o conceito, que antigamente era normal, e agora o pessoal tá mudando completamente, né? E é bom que não fica no vazio, na carência, encontrar pessoas idosas, encontrar outros idosos e se divertem, jogam, enfim. É bacana, é uma ideia realmente muito legal, revolucionária, inclusive, eu diria. Sim, sim. Então, esse processo da gente reinventar a nossa vida quando muda o ciclo, né? Então, por exemplo, alguém morreu, mudou o ciclo. Morre um ciclo, começa outro na vida de quem ficou. Então, eu tenho que me reinventar. Eu tenho que inventar uma nova vida. Porque se eu ficar querendo a minha vida de volta, eu não vou ter a minha vida de volta e não vou ter uma vida nova. Eu vou ficar ali estagnada pensando no que passou. Então, essa questão da gente se reinventar. A questão de... Tem um vídeo que eu amo, sou apaixonada por esse vídeo, que são dois idosos, bem idosos, dançando como se fossem pessoas muito jovens. Como eles conseguem isso? Então, o que acontece? Quando a gente movimenta o corpo, quando a gente dança, quando a gente faz atividade física, e principalmente a dança, ela mobiliza a sua bioenergia. Nós temos uma bioenergia no nosso organismo. Repare quando a gente dança muito, como depois a gente se sente vivo, né? Dá uma sensação, tô vivo, uma sensação boa, né? Libera neurotransmissor de bem-estar. Essa bioenergia circula também, vai desfazendo os nós que a gente tem de tensão no corpo. Então, eu acho que até quando ela vier, ela vai explicar mais esse ponto aí, né, do porquê que ela trabalha com a questão corporal, assim, de forma mais intensa, nesse processo de estar reencontrando nossa força, porque
Repare que quando você mexe com a bioenergia do corpo, você está gerando vida, gerando energia. E energia é vida. Por exemplo, quando a gente faz academia ou atividade física, depois de um mês, você sente que você já tem uma agilidade muito maior, você já tem muito mais energia para fazer as coisas, porque essa bioenergia ela está sendo gerada e ela está em maior quantidade, ela está circulando. Uhum. Então, e a questão da dança tem a ver também com vínculo, né? Quando você tem dança circular, você tem que dar as mãos, então isso também gera vínculo. Outras danças, colocar o pé no chão, né, na terra, isso também traz a gente o que a gente chama de ground, que a gente está muito na nossa cabeça, perceba. A criança, você coloca a criança em qualquer lugar, ela está se balançando, você percebe? A criança não fica quieta, ela fica se balançando. Dá vontade de dizer para a criança, fique quieta, para que você está se balançando? Só que por que a criança se balança ou não fica quieta? Você não vai ver uma criança, a gente cruza o braço e fica quieto, não é isso? Sim, sim. Não é uma criança cruzar o braço e ficar olhando. Não. Ela vai estar se balançando, ou ela vai estar mexendo em alguma coisa, ou ela vai estar curiosa com alguma coisa. Ela está no corpo, o tempo todo no corpo. Por quê? Porque tem muita bioenergia circulando no corpo que chegou agora no planeta, né? Uhum. Chegou agora, não está cansada, né? Tem muita coisa para viver. Então, tem muita bioenergia. A gente não, a gente está muito no mental. Aqui dentro está sempre se balançando, né? Nunca para, está sempre nosso pensamento o tempo todo. Então, nós estamos acelerado, né? Acelerado. A criança está pensando o que ela vai fazer amanhã. Como é que ela vai resolver tal problema? Uhum. Ela está pensando aqui agora, o que ela vai brincar agora, o que ela vai mexer agora, o que ela vai descobrir agora, agora. E a gente não, está no futuro, no passado e no mental aqui o tempo todo. Então, quando a gente move o corpo e quando a gente dança, a gente vem para o presente. Né? A gente conecta com a terra também, né? Com o pé. Porque para dançar você tem que estar conectado com o seu pé para dançar. Sim, sim. Então, isso tira a gente daqui e joga a nossa consciência para o nosso corpo. E são, assim, coisas tão simples, entre aspas, né? Que às vezes a gente demora a eternidade de fazer ou nunca faz, né? Exatamente. Porque a gente não tem estimulação para isso. Entende? É por isso que eu estou falando. Nós precisamos ser estimulados a essas coisas. Estimulados a pensar de forma encorajadora, falar com o outro de forma encorajadora. Tudo isso é um processo de treinamento. A mover o corpo com atividade, com dança. Isso tudo é muito importante para a gente ter uma vida mais saudável, para a gente ter uma força maior. Por que índio dança? Já percebeu que índio dança? Dança o tempo todo, praticamente, né? Índio tem muita conexão com dança. Por quê? Porque está em esse contato com a natureza, com a dança, com o corpo. O índio não está muito aqui que nem a gente, né? Uhum. O índio, ele está mais no corpo. A não ser os índios que já vieram para a nossa sociedade, estão estudando e estão absorvendo os nossos conceitos. Mas o conceito não é esse. Eles têm uma conexão com essa questão da natureza, com o sagrado, né? Ver a natureza como algo sagrado. Sagrado também no sentido de, assim, eu não posso mutilar a natureza. Eu tenho que cuidar dela. Então, tem essa questão também. Repare quando você tem contato com a natureza, que isso mexe com algumas questões nossas importantes. Se você está com um problema e senta para ver o mar, como isso acalma. Então, o contato com a natureza nos fortalece. Nos acalma, nos fortalece. E o contato com a natureza sempre. Jessivalda Silva, seja bem-vinda, Jessi. Obrigado por estar com a gente nesse programa bacana. Tema: Reencontrando Nossa Força Interna. Programa fantástico, como sempre, o programa Superação com a psicóloga Elisângela Santa Rita.
E vocês podem interagir com a gente também, compartilhar. Pode assistir depois, não tem problema que o programa fica gravado, mas o importante é estar aqui, interagindo com a gente, com esse programa bacana. Sejam todos bem-vindos. Interatividade é sempre bom também, né, Elisângela? Muito bom. A gente adora que interagir com eles, né? Uhum. É o que eu falei, a interação, quando ela é saudável, ela nos fortalece. Ouvir o outro, ser ouvido, né? Então, até uma trabalhar com essas questões de sentar todo mundo, conversar sobre aquilo, isso é importante, né? Porque ali eu estou treinando ouvir e ser ouvida, ser escutada pelo outro de uma forma empática, de uma forma que eu estou realmente escutando. Numa roda de conversa dessas, você não está no celular e o outro conversando como quando a gente está em casa, né? Está falando, o outro está no celular às vezes. Aí você está falando, mas você está me ouvindo? Tô te ouvindo. E aí fica ali no celular. É interessante, realmente. Então, é diferente quando você está numa roda de conversa, você realmente está ouvindo o outro, porque não tem celular ali. E o que é uma roda? Numa roda, ninguém pode se esconder, tá todo mundo olhando ali um para o outro. Sim. Né? Então, é muito interessante essa questão da Thelma, do que ela traz, assim, do compartilhamento, ela fala muito isso, né? Esse compartilhamento das nossas vidas uns com os outros e de ir encontrando nossas forças ali nessas conversas, né? Isso é muito importante. Encontrando novos modelos quando um vai falando, quando um vai contando a sua história, e me identificando com alguma história ali, dizendo, puxa, eu também já passei por isso, né? Eu não estou sozinha, né? Não sou só eu que passo por isso. Então, as rodas de conversa, elas são extremamente terapêuticas, principalmente quando elas estão, né, sendo facilitadas ali por um terapeuta que vai fazendo também as intervenções, não é só uma conversa, como quando você conversa com amigos. Tem um direcionamento, o terapeuta vai direcionando aquilo ali para algo de uma elaboração maior, de um encontro com essa força que a gente vem falando, né? Que também é um processo, no processo de terapia individual também acontece, mas é que no processo em grupo, isso se torna mais rico porque eu tenho mais pessoas ali, né? Mas na terapia também é muito rico isso, a gente ir encontrando novas formas de viver nessa conversa com o terapeuta, né? Porque quando a gente vai conversando sobre os nossos problemas, a gente vai tendo ideias, o cérebro vai fazendo links. Perfeito. Olha só, Josinete Falcão, seja bem-vinda. Quando ouço Elisângela, percebo o quanto preciso de terapia. Um beijão, querida. Olha aí, tá vendo? Mas realmente eu vi. Opa, ouvir a Elisângela é realmente muito bacana, muito legal. Ela fala fácil, ela fala uma linguagem, né, que a gente entende, uma voz agradável de se ouvir também. Então, é excepcional, é maravilha. Por isso que é esse sucesso todo, esse programa Superação. Parabéns sempre, Elisângela. E todos sejam bem-vindos que estão aqui com a gente. Para nós, você também, um radialista fantástico, e os ouvintes são maravilhosos, essa participação deles é muito especial. Então, eu espero que realmente esse programa, a intenção do programa é contribuir para as pessoas terem mais qualidade de vida emocional, para elas se educarem emocionalmente. E é isso mesmo. A gente precisa entender que a gente precisa de terapia, porque terapia não é para maluco. Terapia é um espaço de autocuidado emocional, onde eu me ouço, onde eu converso com o terapeuta, e onde ali eu vou ampliando a minha percepção das coisas e me organizando emocionalmente para viver uma vida muito melhor. Então, por que as pessoas abrem mão de ter isso na vida delas? Ah, Elisângela, mas eu não tenho dinheiro. Mas existem vários serviços gratuitos de terapia. É só você colocar no Google lá, atendimento psicológico em Salvador, sai uma lista de lugares que atendem de forma gratuita. Você entra numa fila e eles lhe chamam.
Aí você se inscreve em mais de um e fica aguardando. Então, hoje, não ter dinheiro para fazer terapia não é mais desculpa, porque a quantidade de serviços de terapia gratuita é imenso em Salvador e na maioria das cidades brasileiras, né? E hoje você faz terapia online. Então, por exemplo, pessoas que estão em outros países, brasileiros que estão em outros países, fazem terapia online, fazendo na sua língua. Então, não tem mais Eu imagino. Fala. Eu imagino, né? Porque algum tempo atrás, aí as pessoas falavam, né? Ah, mas eu não vou me exercitar porque eu não sou atleta. Eu não vou correr. Ah, não preciso de correr porque eu não sou atleta. Eu não preciso fazer exercícios porque só atleta fazem exercícios. Hoje em dia, os próprios médicos estão indicando: olha, faça uma academia, olha, faça uma caminhada, olha, faça algum tipo de exercício. A mesma coisa é com a terapia, não é para quem é maluco. A terapia é para todo mundo que esteja querendo dar um up, digamos assim, na sua vida, dar uma melhorada na sua estima. Ou seja, todo mundo precisa de terapia. Porque assim, é um espaço onde você está cuidando do seu emocional e da sua vida como um todo, porque você vai trazendo os problemas da sua vida e você vai resolvendo eles muito mais rápido ali. E você vai entendendo como resolver muito mais rapidamente. Né? Então, às vezes as pessoas ficam anos no mesmo problema. Quando elas fazem terapia, não. Então, a gente vai resolvendo ali as nossas questões. É tudo 100% dá para resolver? Não. Não dá. Porque psicologia é igual a medicina. Tem coisas que não dá para resolver na medicina, tem coisas que não dá para resolver com a psicologia. Mas grande parte dos nossos conflitos, das nossas questões, dos nossos problemas, sim, é possível resolver. Se eu estou com um problema, ou nossos problemas do dia a dia, é muito mais rápido eu resolver conversando ali com alguém que é capacitado, né, para estar me ajudando a elaborar aquelas questões. Eu vou elaborando mais rápido, encontrando formas de resolver muito mais rapidamente do que se eu estou só. Ah, não, eu vou ficar aqui com meus botões o tempo todo pensando, aí eu já passou anos e eu continuo com aquele problema e eu não vou buscar essa ajuda, né? Aí, assim, de todos os problemas, né, que tem, se você procura ajuda e se você resolver pelo menos 50%, você já está com 50% de problema resolvido. Você só vai preocupar com os outros 50%, né? E se eu disser para você que 50%, não exatamente 50%, mas eu vou colocar aproximadamente 50% dos nossos problemas são imaginários. Olha aí. Ainda tem esse detalhe, né? Sim. Então, assim, a gente não percebe porque a gente não sabe discernir o que é o que é imaginário, o que é um problema imaginário, o que é um pensamento falso, do que é um problema verdadeiro. Então, se a gente começa a identificar o que é fruto da minha imaginação e o que é aqui verdadeiro, eu já vou tirando uma parte dos meus problemas. Isso vai me aliviando na vida, né? Se eu estou com problemas de me relacionar com alguém, se eu estou com problemas de resolver alguma coisa que eu não estou encontrando a saída, é muito mais fácil você encontrar a saída em terapia, porque quando você vai falando, se escutando, você vai tendo novas ideias. Né? Quando o terapeuta faz as intervenções, você vai tendo novas ideias, você vai tendo mais força para resolver o problema. Você sabe que você não está só. Eu digo sempre assim, ó, o terapeuta é alguém que lhe dá a mão e diz, vamos atravessar uma floresta, que você nem sabe por onde começar, às vezes. Mas ele sabe atravessar a floresta para o outro lado. Então, é muito melhor você estar com um guia na floresta do que estar sozinho, não é não? Perfeito. Sem dúvidas. Não é isso. Na vida, quando você tem alguém para lhe ajudar a atravessar a vida, porque a vida é muito complexa, é muito melhor do que atravessar a vida sozinho, batendo cabeça, né? Porque tem vários problemas que a gente consegue, mas tem alguns que a gente fica ali um tempão sem entender como é que a gente dilui ele. Então, por exemplo,
quando eu atendo adolescentes, eu falo, puxa, se eu tivesse tido isso na minha adolescência, quantos problemas eu teria resolvido muito mais rápido, né? Então, eu vejo que eles... E essa educação emocional que a gente faz na terapia com os pacientes também ajuda eles a evitarem outros problemas, a caminharem mais rápido na vida. Então, com certeza, a vida de alguém que faz terapia desde cedo, ela vai ser muito diferente da vida de alguém que faz terapia tarde ou que nunca faz terapia. Agora, claro que existe uma porcentagem dos pacientes que não evoluem muito, tá? Então, às vezes a gente conhece, mas eu conheço tal pessoa que faz terapia e não vejo muito resultado. Existem pessoas que realmente não evoluem muito com a terapia, ou quase nada. Isso é o mínimo, uma quantidade mínima de pessoas. Assim como você tem também na medicina pessoas que não respondem bem a tratamentos que a maioria das pessoas respondem, entendeu? Sim, sim. Isso existe, sim. Pessoas que têm muita dificuldade de flexibilidade psicológica, são muito rígidas. Pessoas que querem ir para a terapia, por exemplo, para mudar o contexto e não a elas mesmas, e através delas mesmas mudar o contexto. Então, tem pessoas, sim, que não vão ter bons resultados na terapia, mas a maioria, né? A maioria, sim. Então, acho que é poder pensar sobre essa possibilidade. Tem até um psicólogo que fala, tem um psicólogo para chamar de seu, né? Tem um terapeuta para chamar de seu. Mas eu acho que eu gosto muito dessa ideia Tem um card que fala assim, qual é a profissão da sua mãe? Aí o menininho fala, ajudar as pessoas a serem mais felizes. E eu acho que Olha, essa é a definição do que eu faço. Eu acho que eu tento ajudar as pessoas a serem mais felizes, entendeu? coisa boa. Que continue sempre assim, né? Com certeza. E que as É um pessoas dom, percam o é um dom. preconceito, né? E queiram estar com os psicólogos. Elas queiram estar com os psicólogos. Às vezes não dá certo no primeiro, tem a questão do vínculo. Eu fui, mas não me identifiquei, ou não gostei. Vai em outro, de outra abordagem, né? Até encontrar alguém que você diga, olha, aqui eu tô bem, aqui eu gostei de estar. Isso é importante também. Mas não fica vivendo os problemas sozinho na vida, não. Dá muito trabalho. Já dá muito trabalho já ter problema. E ainda viver tudo sozinho, né, Jassana? Aí é que fica mais complicado ainda, né? Pois é. Elisângela, minha querida, e os nossos ouvintes, telespectadores, olha só, o programa quando é bom ele voa, né? Já estamos quase chegando aqui ao final do nosso programa Superação desta quinta-feira, reencontrando nossa força interna. Olha só, que tema fantástico, né? Coisa boa. E é um tema que a gente poderia ficar falando, né? O tempo todo e mais assuntos viriam para a gente falar. Só que aí o programa vai e o relógio dá aquela adiantada no ponteiro e aí o programa tem que terminar, Elisângela. Que pena! Mas, assim, é bom estar né, de 15 em 15 aqui. Eu acho que só tenho que agradecer a você, aos ouvintes que estão aqui comigo, fazendo esse trabalho lindo e incentivar eles de que nós temos uma força que nós desconhecemos, né? E nós temos nossas vulnerabilidades também, porque hoje a gente tem muito essa exaltação do não, tem que ser tudo positivo na vida, ou tem que ser sempre forte na vida. Não tem que ser sempre forte, não tem que ser sempre positivo, mas encontrar em cada situação ali, tem situações que a gente não tem força, a gente vai desenvolver ela, igual músculo, né? Então, a gente vai desenvolver aquela força, a gente vai encontrar formas de desenvolver isso na nossa vida. Mas não significa que a gente vai ser forte o tempo todo. Psicólogo não pode fazer nada de negativo, já viu? As pessoas falam, mas você não é psicólogo? Eu falo, eu tenho um cérebro igual a você.
Eu tenho minhas vulnerabilidades, igual a você, eu tenho minhas forças, né? Eu tenho minhas características negativas, igual a você, eu tenho raiva igual a você, eu explodo igual a você, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem, por nós termos que fazer terapia, psicólogo clínico tem que fazer terapia como paciente. Então, esse espaço de autocuidado proporciona um equilíbrio maior em situações que nos desequilibrariam por muito tempo, por exemplo, né? Então, aquilo já desequilibra por menos tempo, enfim. E essa questão de ir se desenvolvendo e tal. Mas a gente precisa também sair desse ponto de que tem que ser feliz o tempo todo, tem que ser forte o tempo todo, tem que ser positivo o tempo todo. A proposta não é essa. A proposta é de que a gente encontre nossa força a cada momento difícil que a gente vai encontrando na vida, que a gente encontre nossa força também positiva de viver a vida de uma forma mais que você diga, realmente eu vivi as coisas que eu queria viver, né? Então, tudo isso vai sendo proporcionado quando a gente vai se desenvolvendo emocionalmente. Então, só tenho que agradecer e um beijo, um abraço para todos os ouvintes, né? E a Thelma vai estar com a gente em outro programa. Uma pena, eu quero mandar um beijo para a Thelma. Uma pena que ela não pôde estar hoje. E vamos ver quando é que ela vai poder estar. Pois é, que maravilha, que coisa boa, né? Boa pelo tema e ruim porque o programa está terminando. Mas, assim, para entrar em contato com a psicóloga Elisângela Santa Rita, o que é que tem que fazer, quais redes sociais, qual telefone, deixa para a gente. Conta aí para os nossos telespectadores. 71991483135. É o WhatsApp, pode mandar uma mensagem que a gente conversa. E é isso. Estejam com a gente, né, Gessan? Sempre, sempre. De 14 às 15h30, a gente está aqui. O programa fica gravado, então vocês podem assistir no dia que não der para assistir, vocês podem assistir em outro horário, mandar o link para outras pessoas e se inscrevam no canal da Rádio Criativa 10, acompanhem, tem outras programações também, né, já são maravilhosas. Isso. Programas fantásticos. Você quer falar, Gessan? Fala aí de um programa que você gosta na rádio. Nós temos amanhã, hoje à noite nós vamos ter o futebol, né? O jogo Fluminense e Vitória, a partir das 19 horas, com a transmissão ao vivo. Amanhã, às 11 da manhã, teremos Alberto Ferreira com o programa Saúde em Debate. Às terças, às 17 horas, o programa Papo Aikido. E às quartas e sextas, Papo para Crescer com o Thiago Costa, um programa de empreendedorismo muito bacana também. Uma programação muito vasta da nossa Rádio Criativa 10. Pois é, então baixem o aplicativo lá no Play Store e ouçam aí a Rádio Criativa 10, né, Gessan? Ou então pelo YouTube. Isso. E YouTube também, direto, pode se inscrever e aí acionar o sininho para receber as notificações e toda vez que tiver programa, você recebe a notificação lá para você assistir ao vivo e estar com a gente sempre. Exatamente. Valeu, Elisângela. Papai do Céu continue te abençoando grandemente. Parabéns mais uma vez pelo programa e até o próximo, se Deus quiser. Até. Um abraço a todos. Até o próximo. Valeu. Fica na paz. Tchau, tchau. Valeu, gente. Finalizando o nosso programa aqui. Obrigado pelo carinho. Amém. Olha só. Tá bom. Valeu. E a Sivalda Silva. Obrigado pelo carinho a todos vocês. Até o próximo programa. O nosso programa Superação com a psicóloga Elisângela Santa Rita. Beijão a todos vocês. Obrigado pelo carinho, pela companhia e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.